salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Ética e Relações Interpessoais do curso técnico em Secretariado. A aula de Ética e Relações Interpessoais, aula das aulas, aula magna, aula Nobel de Ética e Relações Interpessoais. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso, minha amiga Fátima Cantelo. Bom dia, Alvorada do Gurgueia, fartura do Piauí. E também Hugo Napoleão, Domingos Mourão. É muita gente linda, muita gente maravilhosa. Lagoa do Barro, aquele abraço carinhoso. Gente linda, maravilhosa, que acompanha essa aula. E sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Gestão corporativa inclusiva, uma temática muito, mas muito importante para a nossa compreensão sobre ética e relações interpessoais. Nós temos como objetivo para essa temática abordar quais são as políticas empresariais que visam uma gestão inclusiva. No entanto, hoje temos também um tema transversal para debater a acessibilidade e conquistas da comunidade surda, cujo objetivo é sensibilizar sobre a necessidade de um olhar diferenciado sobre essas políticas, além de implantar ações e projetos no que diz respeito à acessibilidade e principalmente à comunidade surda. Nossa aula tem 5 partes. Recordando a aula anterior, minorias sociais, gestão inclusiva, revisão da teoria à prática. Vem comigo, sem perder tempo. Alvorada do Gurgueia, bom dia. Escola Agrícola do Denox, mediadora, minha amiga Fabiana, aquele abraço. Domingos Mourão, fartura do Piauí, João Costa, Lagoa do Bairro, os polos estão conectando, a sala está ficando muito, mas muito bonita mesmo, turma. Nesse mês de setembro, aliás, esse mês de setembro não é somente o mês Setembro Amarelo, a campanha contra a prevenção do suicídio. Também é o mês do Setembro Azul, o mês em que nós comemoramos as conquistas da comunidade surda. Professor, por que setembro e por que azul? Vem comigo, vamos compreender o porquê do mês de setembro ser o mês das conquistas da comunidade surda e por que a cor azul foi escolhida para simbolizar a comunidade surda. O mês de setembro ele tem datas importantes que marcam a luta por direitos da comunidade surda. O primeiro marco é um marco triste. Em setembro de 1880, o Congresso de Milão, ele determinou a proibição do uso e ensino das línguas de sinais na educação dos surdos, dando preferência ao método oral, ou seja, a oralização. Professor, por que é um momento triste, negativo, na história da comunidade surda? Porque a sociedade, ao agir dessa forma, ela deixa um recado bem claro. Que recado é esse? Nós não vamos nos adaptar a vocês. Vocês que necessitam adaptar-se à sociedade.
Ou seja, não há nenhuma preocupação com as diferenças, com a diversidade, com a acessibilidade. O que há é uma determinação de padronização. Hoje, esse conceito de padronização, ele é um conceito ultrapassado. Hoje se fala em acessibilidade, tornar a sociedade acessível àqueles que são diferentes ou possuem, por exemplo, deficiências físicas. No dia 23 de setembro, nós comemoramos o Dia Internacional das Línguas de Sinais. No dia 26 de setembro, o Dia Nacional do Surdo. No dia 30 de setembro, o Dia do Tradutor, do Intérprete de Libras. Então, o mês de setembro foi escolhido por causa desses 4 fatos. O Congresso de Milão, no qual foi negado a identidade para a comunidade surda, o Dia Internacional da Língua de Sinais, o Dia Nacional do Surdo e o Dia do Tradutor de Libras. Agora vamos conversar sobre a cor azul. A cor azul, originalmente, para a comunidade surda, está relacionada com um momento triste. Em 1933, o governo nazista, sempre esses criminosos, instituiu a Lei de Prevenção de Doenças Hereditárias. Olha só o título da lei. Lei de Prevenção de Doenças Hereditárias. O que mandava essa lei? Mandava a esterilização compulsória de quem sofresse alguma doença hereditária que pudesse ocasionar deficiências físicas ou mentais. Ou seja, os alemães queriam esconder as pessoas que possuíssem doenças físicas ou mentais e também negar a essas pessoas o direito à descendência. Queriam extinguir da sua sociedade todos aqueles que tivessem doenças físicas ou mentais, a começar pela esterilização. É um crime que nem tenho palavras, adjetivos para, certo, qualificá-lo. Para identificar as pessoas com deficiência, os nazistas amarravam faixas azuis em seus braços. A comunidade surda, ela escolheu o azul turquesa como uma forma de ressignificar essa cor para a comunidade. Em vez de ser uma cor que simbolizasse dor, violência e perseguição, seria uma cor que passaria a representar o orgulho da sua identidade. E também para manter viva a memória daqueles a quem foi negada a descendência. Então, querido aluno, querida aluna, essas são as 2 razões do mês de setembro ser o Setembro Azul, o mês da acessibilidade e conquistas da comunidade surda. Meus parabéns à comunidade surda e também a todos os tradutores e intérpretes de Libras. E essa temática vem bem a calhar, associa-se à temática da nossa aula, que é gestão inclusiva. Mas vem comigo, recordando a aula anterior, vamos fazer apenas uma questão para iniciarmos logo o nosso conteúdo. Vamos resolver a terceira questão. Abraço carinhoso, Barreiras do Piauí, maravilha! Padre Marcos, maravilha! Alvorada do Gurgueia, Coivaras do Piauí, Domingos Mourão, Fartura do Piauí, João Costa, Lagoa do Barro também presente e minha amiga Fátima Campelo Matos. Todas as partes interessadas, independentemente do cargo que ocupam ou o nível de participação na empresa, devem ser tratadas de forma justa e igual. Qual princípio da governança corporativa foi descrito acima? Nós sabemos que a governança corporativa possui 4 princípios. O princípio da transparência,
da equidade, da responsabilidade corporativa e da prestação de contas. Quando eu afirmo que todas as partes interessadas, independente do cargo que ocupam ou do nível de participação na empresa, devem ser tratadas de forma justa e igual, a que princípio eu estou me referindo? Claro, aqui nós temos a chave da resposta, certo? De forma justa e igual é o princípio da equidade, é o princípio da equidade que está sendo descrito nessa questão. Para você que acertou, eu só posso dar aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar aquele 10 com louvor. Turma, embora acabamos de resolver uma questão sobre os princípios da governança corporativa, antes de falarmos sobre gestão inclusiva, vamos reforçar esse conteúdo, vamos reforçar os conceitos para que a gente possa compreender, de fato, onde se encaixa a gestão inclusiva na governança corporativa. Então, vem comigo. Olha só, turma, governança corporativa, já sabemos que é o conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa. Qual é o objetivo da governança corporativa? É garantir a ética, a transparência e a gestão. Que é a gestão, certo? Que o administrador tenha os seus interesses alinhados aos interesses dos donos, dos proprietários, dos acionistas. Noutra palavras, a governança corporativa é a forma como uma organização é administrada. Ela possui 4 princípios, você pode observar aqui nesse quadro. Olha só, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, certo? Esses 4 princípios, eles asseguram o funcionamento da governança corporativa. O que é transparência? Vamos recordar. Transparência, turma, é disponibilizar dados e informações constantemente às partes interessadas, comunicar as nossas ações. Essa atitude, ela é importante para o gestor e também para você, que será um técnico em secretariado, comunicar ações, decisões, encaminhamentos, ser o mais transparente possível para que os processos fiquem visíveis e que o gestor ele não seja tomado de surpresa por uma ou outra situação que aconteceu na empresa que ele não pôde acompanhar, está bem? É importante que essas informações elas estejam disponíveis com fácil acesso. A transparência é fundamental para um técnico em secretariado, porque vocês irão organizar processos e agendas das empresas onde trabalharão. Isaías Coelho também, bom dia. Aliás, mais uma rodada de bom dias. A sala está ficando linda. Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Coivaras do Piauí, Domingos Mourão, Fartura, Isaías Coelho, João Costa, 2 e 3, Lagoa do Bairro, Padre Marcos. Se quiser, coloca o nome dos alunos no chat, que eu falo e dou um abraço para cada aluno dessa aula magna de ética e relações interpessoais. Turma, segundo princípio, equidade. Equidade é o princípio relacionado à questão que nós acabamos de resolver. É o tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas, levando em consideração seus direitos, deveres,
necessidades, interesses e expectativas. O princípio da equidade, ele fundamenta uma gestão inclusiva. Porque não basta apenas que a minha empresa obedeça, por exemplo, ao que determina a lei de cotas sobre a quantidade de funcionários que são pessoas com deficiência. Eu preciso tratar esses diferentes de forma desigual. Ou seja, se eu tratar de forma igual, essa pessoa que é com deficiência, ela vai ser prejudicada. Eu preciso tratar de forma desigual. A pessoa com deficiência, ela deve ser tratada segundo seus direitos e suas necessidades. É por isso que uma empresa que contrata, por exemplo, cadeirantes, ela deve tornar todos os seus espaços acessíveis a uma cadeira de rodas. Senão, não faz sentido. Você inclui uma pessoa no ambiente e essa pessoa tem a sua locomoção, o seu deslocamento restrito, proibido. Então, é muito importante que as empresas se adequem à legislação, não apenas no que diz respeito à contratação de funcionários, mas também na adaptação do espaço físico, tornando acessível a esses funcionários que são diferentes, está bem? Olha só como a sala está ficando bonita. Daqui a pouco, mais um giro de abraços. Prestação de contas. No que diz respeito aos administradores, eles devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso e compreensível e transparente. Mas a diferença que desse princípio da prestação de contas para a transparência é que a prestação de contas, ela supõe que a pessoa deve assumir integralmente as consequências de seus atos e também de suas omissões. Ou seja, a prestação de contas, ela está ligada à responsabilidade corporativa. O que é responsabilidade? Assumir as consequências das minhas ações. Se eu fiz algo e esse algo provocou alguma coisa, eu sou responsável por essa alguma coisa. Se eu agir de modo que a minha empresa foi prejudicada, eu preciso assumir que o responsável por esse prejuízo fui eu. Isso é prestação de contas. Será muito importante para você, técnico em secretariado, assumir a responsabilidade pelo que faz, e nesse sentido já colocamos o quarto princípio, responsabilidade corporativa, ou seja, zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações. O gestor, ele não pode comprometer a existência de uma empresa mediante ações arriscadas demais. O gestor, ele deve ter os seus interesses alinhados aos interesses dos donos do negócio, assim como o técnico em secretariado. Você não pode tomar nenhuma decisão que vá prejudicar a empresa onde você trabalha. Por exemplo, assinar documentos que sejam documentos ilegais ou encaminhar processos ilegais dentro da empresa. Tudo que vier prejudicar a empresa, você deve evitar, porque todo funcionário, ele tem um papel, ele tem uma missão especial na empresa, que é manter a empresa aberta. Não sabote a empresa onde você trabalha. Ela necessita ficar aberta por você e por outras pessoas que trabalham com você. Está bem? Nós precisamos ter muito cuidado com essa questão da responsabilidade
corporativa. Mais uma rodada de abraços. Alvorada do Gurgueia, Barreira do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Cocal de Telhas 1 e 2, Coivaras do Piauí, Domingos Mourão, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, João Costa, 2 e 3, Lagoa do Barro, Padre Marcos, Riacho Frio e a minha amiga Fernanda Paixão Silva, da Unidade Escolar Professor Francisco José Tibúrcio, de Betânia do Piauí, conectada pelo YouTube. Aquele abraço carinhoso. Turma, vem comigo. A estrutura da governança corporativa em grandes e médias empresas. Em que consiste? Bom, inicialmente vamos recordar a classificação das empresas quanto ao porte. Na aula passada, nós vimos a classificação da empresa quanto à natureza jurídica. Agora vamos ver, e também vimos quanto ao porte, ao tamanho. Vamos recordar hoje a classificação quanto ao porte. O que é uma microempresa? Segundo o BNDES, microempresa é aquela que possui uma receita bruta anual de até R$360 mil. O que é uma empresa de pequeno porte? É aquela que possui uma receita bruta anual acima de 360 mil, mais até R$4.800.000. Se a sua empresa tem um faturamento anual bruto de até 4,8 milhões, ela é uma empresa de pequeno porte. A média empresa é aquela que possui uma receita bruta anual até 300 milhões de reais. Se a sua empresa tem um faturamento até 300 milhões de reais, ela é uma média empresa. E aquelas empresas que possuem um faturamento acima de 300 milhões são denominadas grandes empresas. A governança corporativa, no que diz respeito à estrutura, ela se adequa melhor às médias empresas e às grandes empresas, porque são empresas que já possuem uma estrutura maior, mais complexa. Para microempresas e empresas de pequeno porte, a implantação da governança corporativa, ela possui alguns desafios. Mas, sem nos fixarmos nessa questão, vamos olhar a estrutura de uma empresa com um sistema de governança corporativa. Olha só. Ela possui um conselho de administração, daqui a pouco recordaremos o que é, um conselho consultivo, comitês do conselho de administração, políticas de gestão, conselho fiscal e auditoria independente. Vem comigo. O que é um conselho de administração? Como o próprio nome diz, ele é encarregado de administrar. E para administrar, eu tenho que tomar decisões. Então, ele é encarregado do processo decisório de uma empresa, em relação ao seu direcionamento estratégico, ao seu plano estratégico. O conselho de administração é o principal componente do sistema de governança. Além do conselho de administração, temos também o conselho consultivo. Olha só o nome, consultivo. O que evoca em você a palavra consultivo? Sim, consultar. Então, é um conselho que será consultado em algumas questões. Ele vai estudar a questão e ele vai elaborar um parecer, uma opinião sobre a questão levantada. Porém, o conselho consultivo, ele não tem poder de decisão. O poder de decisão é do conselho administrativo. Por exemplo,
O conselho administrativo se reúne e surge uma pauta que fala sobre uma possível fusão da empresa com outra empresa estrangeira. O conselho administrativo ainda não tem, certo? Ainda não possui. Surgiu a pauta, olha, há uma possibilidade de fusão da nossa empresa com uma empresa estrangeira. O conselho não possui, naquele momento da reunião, elementos, informações suficientes para tomar uma decisão. Sim, vamos dar, né? Vamos nos unir a outra empresa. Ou não vamos nos unir a essa empresa. Naquele momento, o conselho não possui, certo? Ele não possui elementos, informações para tomar a decisão certa. O que o conselho administrativo faz? Ele vai até o conselho consultivo e faz um pedido. Olha, na pauta da reunião do conselho administrativo, surgiu uma possibilidade de fusão da nossa empresa com uma empresa estrangeira. Nós queremos que vocês façam um estudo e elaborem um parecer sobre essa fusão, e esse parecer vai nos auxiliar na decisão. Então, o conselho consultivo, ele estuda essa questão, as vantagens da fusão, as desvantagens, implicações ambientais, implicações da legislação, e ele elabora um parecer, dá uma opinião. Olha, em nossa opinião, nossa empresa deveria se fundir com a empresa estrangeira. Ou, em nossa opinião, nossa empresa não deveria se fundir com outra empresa. O conselho administrativo, ele observa o parecer do conselho consultivo, mas não segue automaticamente. Esse parecer, ele vai ser levado a uma nova reunião do conselho administrativo e será o conselho administrativo que irá decidir se haverá a fusão ou não. Só que agora eles possuem mais informações sobre a questão. Essa é a importância do conselho consultivo, é aquele que pensa muitas vezes fora da caixinha. Comitês do conselho de administração. Turma, administrar uma empresa é uma tarefa difícil e complexa. O conselho de administração, sozinho, ele não consegue, certo? Ele não consegue acompanhar todos os processos que há numa empresa, principalmente médias e grandes empresas, que são bem complexas. O que ele faz? Ele cria comitês, que são órgãos de assessoramento, vão assessorar o conselho administrativo para cuidar de aspectos da empresa, assegurando que a organização atue dentro dos princípios da governança corporativa, que são, vocês já conhecem, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Temos aqui alguns exemplos de comitê. Percebam pelos nomes dos comitês que eles são direcionados especificamente a um aspecto da empresa. Ó, comitê de auditoria, que vai fazer uma avaliação sobre as informações contábeis financeiras de uma empresa. Comitê de riscos, avaliar as decisões do gestor. Comitê de pessoas e recursos humanos, cuidar dos colaboradores. Comitê de responsabilidade social corporativa. Comitê de inovação. Comitê de estratégia, comitê de sucessão e comitê de remuneração. Eles são órgãos auxiliares do conselho de administração que sempre vai tomar as decisões. Os comitês, eles também têm uma função que é colocar em prática as decisões do conselho administrativo, está bem? Continuando, política de gestão e controle.
Toda empresa deve possuir políticas de gestão, políticas de controles internos. A empresa não pode apenas aguardar a auditoria externa independente, certo? O gestor, ele não pode aguardar apenas que uma auditoria externa independente traga a ele informações cruciais sobre a empresa. Ele precisa ter, certo? Dentro da sua empresa, órgãos que façam essa tarefa, certo? É um processo efetuado pela gestão e demais funcionários, cuja finalidade é estruturar a governança para enfrentar os riscos do negócio. Todo negócio, ele possui os seus riscos. A política de gestão e controle interno vai atuar evitando esses riscos ou, se eles acontecerem, se os riscos forem realidade, enfrentar as consequências dos riscos, fornecendo uma razoável segurança para que a empresa continue sendo viável. Olha só os objetivos das políticas de gestão e controle internos: execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações. Assegurar que isso ocorra, que os processos da empresa eles sejam ordenados, éticos, econômicos, eficientes e eficazes. Cumprimento das obrigações de accountability, responsabilização, prestação de contas. Assegurar que a prestação de contas aconteça na empresa. Cumprimento da legislação, regulamentos e normas. Também salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos. Por exemplo, política interna de controle dos computadores, de controle do estoque e assim por diante, tá bom? Olha, outro elemento importante da estrutura de uma empresa é a auditoria independente. Auditoria independente, querido aluno, auditoria independente, querida aluna, é um processo de análise e validação das informações financeiras e patrimoniais de um negócio. Nesse conceito, processo de análise e validação das informações financeiras e patrimoniais de um negócio, esse conceito, ele é bem parecido com o conceito de políticas de gestão e controles internos. Basicamente, é o mesmo objetivo, que é levantar informações, analisar essas informações que diz respeito ao patrimônio financeiro, certo? E também as atividades da empresa. Porém, na auditoria independente, esse processo não é interno. Ele é feito por uma empresa isenta e externa. A empresa contrata uma empresa de auditoria e fornece aos auditores todas as informações sobre a empresa. Uma empresa de auditoria, ela deve ser muito ética, porque ela vai ter posse de informações preciosas, estratégicas de uma empresa. Bom, mas o que isso quer dizer? Que quando a auditoria tem acesso a essas informações, ela vai fazer uma análise e vai elaborar um parecer sobre a empresa. Uma auditoria independente, ela pode, por exemplo, apontar, certo? Apontar, né, para a empresa, por exemplo, olha, a sua empresa, ela, se continuar agindo dessa forma, a tendência é encerrar esse ano no vermelho, ou seja, no prejuízo. Precisam avaliar processos, estrutura, colaboradores. Quando se trata de levantar e organizar informações sobre uma empresa,
poucas coisas são tão efetivas quanto uma auditoria independente. Você quer conhecer de fato como está o seu negócio? Contrate uma auditoria independente. Alvorada do Gurgueia, aquele abraço carinhoso. Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Cocal de Telha 1 e 2, Coivaras do Piauí, Domingos Mourão, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, Lagoa do Bairro, Padre Marcos, Riacho Frio. Aquele abraço. Conselho Fiscal. Atentem ao nome. Conselho de Administração, ele serve para administrar. Ele existe para administrar. Conselho Consultivo, para consultar. Qual é a função do Conselho Fiscal? Fiscalizar. É um dos conselhos mais importantes de uma empresa. O Conselho Fiscal, ele tem o direito e o dever de participar das reuniões do Conselho de Administração, onde estejam sendo discutidos assuntos sobre os quais ele deva opinar. Por exemplo, se a pauta da reunião do Conselho de Administração é o balanço da empresa, o Conselho Fiscal, ele possui como uma de suas atribuições fazer uma análise, um parecer sobre o balanço. Então, se a reunião do Conselho de Administração tem essa pauta, o Conselho Fiscal tem que estar presente. Olha só alguns de seus objetivos. Fiscalizar os atos dos administradores. Fiscalizar. Avaliar, analisar as ações e as consequências dessas ações realizadas pelos administradores. Verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários, ou seja, fiscalizar, certo? Fiscalizar para verificar se o administrador ele está atendendo os interesses dos donos do negócio ou apenas os seus interesses pessoais. Segundo, opinar. Dar um parecer, uma opinião sobre o relatório anual da administração. O Conselho de Administração, ele elabora anualmente um relatório que é disponibilizado ao Conselho Fiscal e o Conselho Fiscal, ele dá uma opinião, um parecer sobre esse relatório, apontando algumas inconsistências. Por exemplo, olha, vocês afirmam no relatório que tomaram essa ou aquela decisão, mas, na verdade, nada disso ocorreu. Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar. O Conselho Fiscal, ele atua como um advogado do diabo ou como uma promotoria. O Conselho Fiscal, ele vai colocar o dedo na ferida. Eu estive em algumas assembleias de empresas e, na hora que o Conselho Fiscal pedia a palavra e colocava o seu parecer sobre demonstrações financeiras, o clima ficava muito, mas muito tenso, principalmente para os administradores, porque diante da Assembleia de Sócios, os administradores estavam sendo desnudados, estavam sendo revelados, estavam sendo muitas vezes desmascarados. O administrador aponta no seu relatório que a empresa está atravessando um período de saúde financeira e o Conselho Fiscal diz, não é bem assim.
os processos da empresa foram processos que conduziram a empresa ao resultado negativo. Esse seu resultado positivo só aparece porque você vendeu uma filial da empresa no Mato Grosso e esse dinheiro cobriu o prejuízo das suas decisões. Percebem? Fica muito tenso. O Conselho Fiscal, ele aponta o dedo para o Conselho Administrador e desnuda, apresenta, desmascara o administrador diante da Assembleia. Pode acontecer também o contrário. O Conselho Fiscal, certo, ao examinar demonstração financeira, as ações, as decisões dos administradores, ele pode elaborar um parecer da seguinte forma: olha, tudo que foi dito aqui pelo administrador ou administradores, ao observarmos, ao estudado, coincide com a realidade. Opinar sobre diversas propostas colocadas em pauta numa Assembleia Geral. O Conselho Fiscal, ele pode opinar sobre modificação do capital social, planos de investimento, orçamentos, incorporação, fusão e, fazendo jus à sua função de advogado-diabo, o Conselho Fiscal, ele pode denunciar aos órgãos de administração e, se esses não tomarem as providências necessárias à Assembleia Geral, erros, fraudes ou crimes que descobrir, além de sugerir providências úteis à companhia. Então, o Conselho Fiscal, se ele observar que está havendo fraudes, crimes e fraudes estão sendo cometidos na empresa pelos administradores ou por alguns funcionários, certo, que são chave dentro da empresa, o Conselho Fiscal, ele tem por obrigação denunciar. Ele não pode se omitir. Também presenciei situações em assembleias em que o Conselho Fiscal praticamente chamou o administrador de ladrão. Praticamente, não usou essa palavra, mas no decorrer do parecer, o termo ladrão, ele entrava no nosso imaginário. O que o Conselho está falando é que esse administrador está roubando. Foi um momento muito tenso mesmo, porque esse administrador era tido como uma pessoa muito competente e muito respeitada dentro da empresa. E quando o Conselho Fiscal apontou que ele não era tão bom assim e, além disso, estava fraudando, roubando a empresa, olha, eu nem sei como descrever o clima que ficou naquela hora. Um clima muito, muito pesado. Para as pequenas e microempresas, essa estrutura, ela é desafiadora. Basicamente, a estrutura que apresentei para vocês, contendo Conselho de Administração, Conselho Consultivo, Comitês do Conselho de Administração, Políticas de Gestão e Controles Internos, Conselho Fiscal e Auditoria Independente, essa estrutura, ela se adequa melhor às médias e grandes empresas. Professor, então, pequenas e microempresas não precisam adotar boas práticas de governança corporativa? Não é bem assim. A grande questão é que nós temos alguns desafios que dificultam a implantação de ações de governança corporativa em pequenas e microempresas. Basta você visualizar uma microempresa e uma pequena empresa. São empresas, até mesmo em sua estrutura física, muito pequenas. Em número de pessoal, também um número
reduzido em comparação a médias e grandes empresas. Então, aplicar a governança corporativa em estruturas tão enxutas, tão pequenas, tão modestas, é sim um desafio. Olha só, primeiro há uma dificuldade em visualizar benefícios. Ora, uma empresa pequena, ela possibilita que o dono do negócio acompanhe praticamente todos os processos em loco. Ele tem acesso rápido a todos os setores da sua empresa. Ela não é gigantesca. Não há muitos departamentos, há poucos departamentos, poucos setores. Então, o gestor, o dono do negócio vai pensar, por que eu devo implantar a governança corporativa em minha empresa se eu consigo realizar esse trabalho eu mesmo, eu faço acompanhamento, a fiscalização de todos os setores e colaboradores da minha empresa porque ela é pequena. Além disso, custos altos para implementar as práticas. Há custos altos. Vejam bem. Olha aqui nessa questão dos comitês. Vejam só quantos comitês eu citei aqui. Comitê de auditoria, comitê de riscos, comitê de pessoas, 3, comitê de responsabilidade, 4, comitê de inovação, 5, comitê de estratégia, 6, sucessão, 7. 7 comitês. Imaginemos que cada comitê tenha 5 pessoas. 7 vezes 5, 35 colaboradores da minha empresa que vão receber um salário razoável para serem auxiliares do Conselho de Administração. É um investimento alto, em termos financeiros mesmo. Eu estou criando 35 novos cargos de alto escalão. Para preenchê-los, preciso de pessoas qualificadas e competentes e com experiência que querem receber o salário de mercado. Então, para implantar, turma, a governança corporativa, eu preciso realizar um alto investimento. Numa empresa que é pequena ou numa microempresa, cujo faturamento, olha só, são modestos em comparação com médias empresas e com grandes empresas, torna-se inviável a implantação da governança corporativa, por causa dos altos investimentos. Um conselho fiscal. Como manter um conselho fiscal atuante numa empresa, comprometendo 3 ou 4 funcionários apenas para esse conselho fiscal? Conselho consultivo. Como contratar uma auditoria independente externa? Auditorias são serviços caros, são serviços que exigem um grande investimento, certo? Então, essa questão dos custos altos desencoraja proprietários de micro e pequenas empresas a implantarem práticas de governança corporativa. Falta de pessoal. As empresas pequenas e médias, elas são enxutas. Muitas empresas são familiares. Então, eu tenho uma empresa com 20 funcionários. Desses 20, quem vai compor o conselho fiscal? O conselho consultivo, o conselho de administração, responsável pela política interna. E no final das contas, quem vai realizar os processos? Quem vai trabalhar? Colocar a mão na massa. Se uma padaria tem 20 funcionários e 10 trabalham exatamente fabricando os pães, esses 10 não podem ser deslocados para um comitê de recursos humanos, para um conselho consultivo fiscal. Então, o fato das empresas serem enxutas dificulta a aplicação de práticas de governança corporativa. Falta de formação, não é? Ou seja, como são empresas familiares e elas nasceram do desejo, da vontade, certo, de se ter o próprio negócio, muitas vezes falta uma formação na área de administração,
de contabilidade, de economia, para se compreender a importância dessas práticas de governança corporativa. Os donos do negócio não têm essa formação e, como a empresa é enxuta, não há pessoal que se dedique a essa formação. Portanto, há um desafio enorme para a governança corporativa. Que desafio é esse? Olha só. Desenvolver instrumentos mais simples e acessíveis para as pequenas e microempresas. No momento, a governança corporativa ela está direcionada a médias e grandes empresas, em termos práticos, por causa desses desafios que eu acabei de citar. É necessário, faz-se necessário, que se desenvolva modelos mais simples para que sejam aplicados nas pequenas e microempresas. Por falar em pequenas e microempresas, a ITG, Interpretação Técnica Geral 1000, ela cumpre parte da ausência da governança corporativa ao tornar obrigatórios para as micro e pequenas empresas a elaboração dos seguintes instrumentos. Então, na falta de uma estrutura de governança corporativa que se adeque às pequenas e microempresas, essa norma técnica aqui, Interpretação Técnica Geral, ela propõe esses 4 instrumentos que pelo menos, asseguram que a governança corporativa seja aplicada nessas pequenas e microempresas. Por exemplo, um plano de contas simplificado é algo obrigatório para as pequenas e microempresas, porque esse plano de contas vai dar uma ideia da saúde financeira da empresa. Balanço patrimonial também vai dar, certo, uma visão da dimensão econômico-financeira da empresa. Demonstração do resultado do exercício. O que é exercício? É o ano. Então, 2021. Como a empresa, certo, desenvolveu o seu negócio durante o ano de 2021. Como isso ocorreu? Essa demonstração, ela vai demonstrar e ela é um documento obrigatório. Demonstração dos fluxos de caixa. Também é um instrumento importante para verificarmos o perfil, mas a saúde financeira da empresa. Então, esses 4 instrumentos, eles são uma forma de adaptar a governança corporativa às pequenas e microempresas, embora não seja o ideal. O ideal é, como colocado aqui, que sejam desenvolvidos instrumentos mais simples e acessíveis para empresas desse porte. Porque, vejamos bem, como imaginar uma empresa que contenha 25 funcionários? Como imaginar que uma empresa com esse porte, 25 funcionários, ela possua um conselho de administração, um conselho consultivo, um comitê do conselho de administração, uma política de gestão e controles internos, um conselho fiscal ou uma auditoria independente? Quando eu morava em Fortaleza, eu sou natural de Fortaleza, eu trabalhei numa empresa do ramo de automóveis. Essa empresa, ela era uma pequena empresa. Ela tinha um faturamento anual que não chegava à casa dos milhões. No entanto, o administrador, o proprietário do negócio, ele inchou demais a estrutura administrativa da empresa.
Era uma empresa que possuía diretoria, diretor de marketing, diretor de vendas. E essa diretoria, ela representava custos muito altos para a empresa. Muito altos mesmo. E não justificava pelo porte da empresa. Somente depois de 2, 3 anos com a empresa atuando no vermelho, que o administrador percebeu que ele podia, abre aspas, tocar o negócio, fecha aspas, praticamente sozinho. Ficou apenas ele, o administrador, 2 ou 3 assessores próximos a ele e os demais funcionários nos seus setores, nos seus departamentos, sem uma diretoria inchada como havia, certo? Porque, olha só, é muito complexa essa estrutura para se aplicar numa micro e pequena empresa, tá bem? Daqui a pouco, em nossa próxima aula, vamos começar a enxergar a governança corporativa, que vimos agora há pouco, em termos de gestão inclusiva. Como uma gestão de governança corporativa vai incluir as minorias sociais em seus quadros? É uma pergunta que será respondida daqui a pouco. Aquele abraço carinhoso. Tchau!